How do you end this war, though? Talking of deals, how do you end this war in 24 hours? Como é que vais acabar com esta guerra em 24 horas? Tell you exactly, because if I did, people understand. If I tell you exactly, I lose all my bargaining chips. I mean, you can't Se really eu say dizer exactly what claramente, you're going todas to as do. pessoas vão entender, vão saber. Se eu dizer exatamente o que vou fazer, as pessoas vão saber qual é a minha estratégia para acabar com esta guerra. But I would say certain things to Putin. I would say certain things to Zelensky, both of whom I get along. Don't forget. Não vou vos dizer exatamente o que vou fazer. Eu vou dizer algumas coisas para Putin, vou dizer algumas coisas para Zelensky. Das duas reuniões serão separadas. Some people hear you say you're going to end the war in 24 hours, and they worry that means President Putin is going to get to keep the territory he's I'd unlawfully make a fair deal claimed. for everybody. Nope. I'd make Does a it fair mean deal. that? Wouldn't That's be a win for something- Putin? Algumas pessoas estão preocupadas, você ao teres dito que vais acabar a guerra em 24 horas. As pessoas estão preocupadas em saber se o presidente Putin vai manter os territórios que ocupou da Ucrânia. Ou seja, a tua estratégia para acabar com a guerra não é dar a Ucrânia ao Putin. You know, that's something that could have been negotiated because there were certain parts, Crimea and other parts of the country, that a lot of people expected could happen. You could have made a deal. So they could have made a deal where there's less territory right now than Russia's already taken, to be honest. And you could have made. Temos que fazer um negócio de forma a que ninguém mais, temos que negociar de forma a que ninguém mais possa morrer durante essa guerra. E ele lembrou que a Crimeia já faz pertence à Rússia. Por que não negociar pelo menos esse território e assim acabar com a guerra? Claramente ele está a dizer que a Crimeia vai ficar logo para a Rússia, porque a Ucrânia está ainda também a lutar para poder ter de volta a Crimeia. A Crimeia já está do lado da Rússia. Só que ele está a dizer assim que se já está claro que a Crimeia, por exemplo, pertence à Rússia, temos que negociar este terreno, ok? Se calhar é convencer a Zelensky a aceitar que a Crimeia é mesmo já faz parte da Rússia, mas a que ninguém mais possa morrer. Made a deal where nobody was killed. They had a deal. They would have had a Ukraine country. Now nobody even knows if Ukraine is going to be totally taken over. I will say this. Something's going on, and it's not good for Ukraine because the news is no longer. Por agora todo mundo sabe que a Ucrânia vai ser completamente conquistada pela Rússia. Está a dizer que até o momento as pessoas sabem claramente que a Ucrânia vai pertencer à Rússia. Ou seja, se essa guerra continuar, a Ucrânia vai ser da Rússia. Todo mundo já sabe disso. Longer reporting about the war, the fake news. They don't report about the war anymore. You don't find much reporting. That means that Ukraine's losing. Okay. I see very little reporting from NBC, your network. I see very little reporting from NBC. Está a acontecer alguma coisa que não é nada boa para a Ucrânia. A imprensa internacional não está mais a comunicar, a divulgar a guerra na Ucrânia. Significa que a Ucrânia está a perder a guerra, ou seja, quando a imprensa começa a perder interesse em comunicar um certo facto é porque alguma coisa de errado está a acontecer para, como ele chamou de fake news, a imprensa comprada, como ele está a dizer aqui, né? Significa que a Ucrânia está a perder a guerra porque a imprensa comprada não está a divulgar, não está a divulgar a guerra. You'd watch all of this great strategy. The spring offensive never happened. Ukraine's spring offensive never happened because they were met with a wall of armaments. A ofensiva da Ucrânia nunca aconteceu porque eles encontraram uma barreira de armamento russo muito pesada. And bombs. President Putin's worried people are losing interest. President Zelensky's worried that people are losing interest in this war. As you're saying, No, I'm just O saying. presidente Zelensky está preocupado em saber que as pessoas estão a perder interesse pela guerra, como tu disseste. and how I'm not seeing would anything it be a about the top war anymore. priority To for me, you? that means that probably because the press is fake and very discredited. Provavelmente sim, as pessoas estão a perder interesse, mas não só as pessoas, é a imprensa comprada, a imprensa falsa, aquela imprensa que quer anunciar apenas coisas boas do Ocidente, segundo o que ele está a querer dizer. Né? Quando a imprensa comprada, a imprensa do Ocidente, que quer apenas anunciar coisas boas, está a perceber que a Ucrânia está a perder a guerra, por isso é que não estamos a divulgar como deviam divulgar, porque a ofensiva ucraniana, segundo Trump, não está a acontecer, não aconteceu porque a Ucrânia encontrou uma barreira muito forte. That would mean that, look, here's my attitude on the war. I just want people to stop being killed. Esta é a I minha was grande asked atitude by para esta that guerra, só quero que as pessoas ridiculous parem CNN de ser mortas. group during my town hall. Whose side are you on? As perguntas ridículas da CNN que me fazem do tipo, de que lado tu estás? Eu não posso responder de que lado eu estou, porque
que tudo o que eu mais quero é que as pessoas parem de ser mortas durante essa guerra, que a guerra termine. E que já resumindo a entrevista dele, ele disse que ele vai conversar com os dois lados, vai conversar com Zelensky, vai conversar com Putin, conversas separadas, e vai encontrar um meio termo para acabar com essa guerra. O que ele vai dizer, que vai fazer, ele não pode divulgar porque é uma estratégia pessoal. Bom, mas bom, faz um like neste vídeo, subscreva se faz favor, ative as notificações, partilha para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, porque eu acho que vale sim ouvirmos os lados dos democratas, dos republicanos, dos europeus, dos chineses, dos ucranianos sobre esta guerra. Esta é a visão de Trump. Trump, que é uma pessoa muito controversa, é um dos líderes da extrema-direita, voltou a que renasceu a extrema-direita. Hoje há a direita no Brasil, o Bolsonaro, a direita em Portugal, o André Ventura, há direitas em África, Ibrahim Traoré. Tanto a direita foi renascida pelo Trump, a direita em quase toda parte do mundo, mas hoje o mundo está a ser governado pelos socialistas, acredita. Ponto. Mas aqui uma visão, vale sempre termos várias visões, e porque Trump também sempre disse que ia acabar a guerra em 24 horas, essa entrevista à NBC, ele diz que vai sim, conversando com os dois, negociando, mas o que vai fazer, o que ele vai dizer, não revelou. Falamos também aqui das declarações de Lavrov, ministro russo, ao dizer que Russia's foreign minister attacked the West as Empire of Lies. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Rússia diz que o Ocidente é um império de mentiras. Ele diz aqui nas declarações, retirei aqui um texto dele, 2 textos eu acho, onde ele disse que we can call this a hybrid war, but that doesn't change the reality. Nós podemos chamar essa guerra de guerra híbrida, mas isso não muda a realidade. Ou seja, a guerra híbrida é aquela guerra em que, portanto, a guerra é convencional, a guerra cibernética, a guerra de troca de informações, há alterações eleitorais, portanto, é uma guerra em que da mídia social, ou seja, uma guerra que todo tipo de arma, sanções, é empregue, ok? O que nós estamos a ver aqui na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e que a Ucrânia, a Rússia recebeu sanções, vários acontecimentos dos grupos em África também está-se a culpar a Rússia por estar a influenciar esses acontecimentos, também está-se a culpar a Europa, o Ocidente, de estar a manter líderes não democráticos na África, portanto, há acusações, há alteração das eleições, portanto, há sanções, portanto, há guerras cibernéticas, redes sociais, portanto, quando a guerra envolve tudo acontecimentos da humanidade, para poder desestabilizar um outro lado, podemos chamar de guerra híbrida. Mas aqui o Lavrov diz que podemos chamar essa guerra de guerra híbrida, mas não mudará a realidade. Lavrov told journalists, e disse aos jornalistas, adicionando, they are effectively engaged in hostility with us using the Ukraine as fold. Ou seja, ele diz que o Ocidente está voltado em realizar hostilidade em nós, a nos castigar, a nos fazer sofrer, a nos maltratar, e está a usar a Ucrânia como sendo a ferragem, ou seja, a Ucrânia está a usar a Ucrânia como sendo campo de guerra, ok? O Ocidente está a querer nos desestabilizar, nos enfraquecer, acabar conosco, com a nossa economia, com a nossa política, com a nossa sociedade, mas está a usar, infelizmente, a Ucrânia como sendo a ferragem, ou seja, como sendo o campo de batalha, como se diz, há um termo exato para isso, diz a cobaia, ponto, isso ali. Há mais um texto que eu retirei dessas declarações. Portanto, estas declarações foram feitas por Lavrov após a reunião na ONU. Lavrov would not been the first this week to argue that update global governance structure. Lavrov não foi o primeiro a dizer que a desatualizada estrutura governativa are empowering moments toward climate and economic justice, but this focus was on Ukraine, West Burker and NATO. Ou seja, a ONU organizou uma conferência, essa última, com vista ao desenvolvimento econômico, a justiça social e também a sustentabilidade ambiental, mas com o foco da reunião estava virada on Ukraine, West Burker and NATO. Os apoiantes do Ocidente, aos países do Ocidente que apoiam a NATO, que apoiam a Ucrânia e a NATO. A mutual defense organization formed in the aftermath of the World War II to defend the Western nation from the Soviet, que define a NATO como sendo a defesa mútua, a agressão de defesa mútua é formada depois da Segunda Guerra Mundial para defender os Estados ocidentais que foram retirados, roubados da União Soviética. Ponto. Aqui Lavrov diz que a reunião da ONU foi disfarçada porque foi criada para promover
para falar, para focar na guerra na Ucrânia, para promover os países que apoiam a Ucrânia e não para questões ligadas questões que foram divulgadas, de que a reunião seria para promover o desenvolvimento econômico, também para promover a sustentabilidade, o ambiente verde, zonas verdes. Ele diz que a ONU falsificou essa reunião porque teve outro foco. Bom, são declarações de Lavrov, não tem muito a comentar, é a visão que ele tira da reunião da ONU, mas ele também tem que saber que a guerra na Ucrânia é quase que impossível de argumentar em uma reunião da ONU, porque todos os países do mundo estão a sofrer com a guerra na Ucrânia, apesar de que Trump ter dito que a guerra da Ucrânia está a favorecer cada vez mais a Rússia, está a fortalecer a Rússia, porque por causa do preço do petróleo. Com a guerra na Ucrânia, a Rússia está a ganhar muito mais dinheiro com o petróleo do que se a guerra terminar. Ou seja, não é interesse da Rússia a guerra termina agora, porque a Rússia está a ganhar muito dinheiro com esta guerra. Disse Trump também na entrevista à ABC. Estamos juntos, faz like, subscreva, até o próximo vídeo, família. Vamos juntos.